Eu sou a Marli Borman, eu tenho 48 anos, atuo na gastronomia já há 23 anos, tenho 2 filhos, uma filha de 30 anos e um filho de 28, tenho um neto de 6 anos, netinho de sangue, mas tenho um do coração que tem 5 anos também. Eu sou formada em gastronomia, tenho pós-graduação em confeitaria e panificação, sou professora e consultora. Hoje eu trabalho só nesse ramo de confeitaria e panificação. Como começou a sua história na gastronomia, no mundo dos bolos, dos doces? Eu conheci uma confeiteira famosa em um programa de TV, fazia bolos decorados muito lindos. No dia que eu vi ela fazendo esse bolo, eu disse que era isso que eu queria para minha vida. Antes eu achava que eu queria ser médica, aí depois disso eu entendi que não era isso que eu queria. Você se lembra como começou a sua história na gastronomia? Assim, quando fez o primeiro bolo, você era uma criança ainda quando você fez o primeiro bolo, quando você resolveu se aventurar na cozinha? Eu lembro, eu tinha 9 anos e a gente morava no sítio, época da colheita, então tinha milho verde e foi onde eu fiz o meu primeiro bolo. Ralei o milho, tinha coco também, eu coloquei coco e fiz o meu primeiro bolinho. Ficou muito fofinho, ficou bem gostoso, bem baixinho porque eu coloquei numa forma muito grande para o tamanho de massa que eu tinha preparado, mas eu nunca esqueci esse bolo e não sabia que mais tarde ia ser a minha profissão. Tem alguém na sua família, mãe, tia, ou algum outro familiar que te inspirou, que fez com que você voltasse os olhos para esse mundo dos doces, dos bolos? Então, minha mãe cozinha muito bem, ela faz comidas gostosas, inclusive tem uma comida que todo ano quando a gente vai para a casa dela, ela faz e é só na casa dela que eu como, eu nunca vi em outro lugar, e ela chama de carona. Então essa comida é só lá que eu como, é muito boa. Mas eu tive uma tia que morou com a gente e o jeito como ela cozinhava, a forma como ela fazia, me chamava a atenção. Então ela me inspirava, eu via que eu gostava de fazer as comidas também, do jeitinho que ela fazia. Quando eu me casei, eu lembrava do jeitinho que ela fazia as coisas, comecei a temperar minhas comidinhas assim, dessa forma. Qual é o nome dessa tia? Minha tia é a tia Catarina, ela já é falecida há muitos anos, mas ela me inspirou muito. No início, quem me incentivou muito foi as pessoas que comiam na minha casa, amigos das minhas irmãs, pessoas que frequentavam a nossa casa, me incentivavam, né, a entrar nesse ramo mesmo que eu não entendesse isso como profissão. Mas uma vizinha foi a responsável por me fazer entender que isso era a minha profissão. É a Benedita Martins. Ela que me incentivou, talvez ela nem saiba disso, nem tenha essa responsabilidade, mas sim, foi ela que me mostrou que o caminho era esse. Você poderia ganhar dinheiro. Que eu poderia ganhar dinheiro com isso, que eu poderia fazer mesmo dentro de casa, que eu poderia mudar um pouco minha vida do que estava sendo, que eu queria naquele momento dar uma reviravolta na minha vida e foram os bolos que me trouxeram isso. O programa, eu consegui chegar até lá através de uma carta. Eu mandei uma carta e me chamaram e provaram meus doces e tudo. Foi logo no começo, eu tinha 2 anos trabalhando e eu queria divulgar meu produto. Então foi a forma que eu encontrei, né? Eu não tinha as mídias sociais que a gente tem hoje. E aí gostaram e me chamaram. Só que eu era extremamente tímida, eu ainda sou, mas eu era muito mais. E quando o programa era ao vivo,
Quando eu comecei a falar, quando eu comecei a executar a receita, eu transpirava muito e tremia muito. Então eles não me chamaram novamente para ir no programa, falaram, não vai ter condição. Só que teve pessoas que assistiram que gostaram. Eu participei de um curso isso foi na parte da manhã, na parte da tarde. Eu participei de um curso de doces, eu não lembro que doce que era, mas era um curso de doces. E lá uma aluna que estava no curso falou assim, você estava na TV hoje de manhã, eu te vi. Eu falei, sim, estava. Ela falou, nossa, você é maravilhosa. Eu falei, sério, você gostou? Sim. Eu falei, não, mas eu estava muito nervosa. Ela falou, não parecia. E ficou por isso mesmo, né? Mas aí Mas eles não te chamaram? Né? Não me chamaram, mas eu não desisti da profissão, eu não desisti de nada. E eu vi um concurso no mesmo programa onde eu conheci a confeiteira que me inspirou a trabalhar mais tarde. Então, eu vi esse concurso e eu mandei uma receita. Era uma receita de salgado, então era a criação de um molho e tal. E eu tinha esse molho já criado antes do concurso. Quando eu vi, eu falei, eu vou mandar. E aí eu mandei. E eu fui a ganhadora do Centro-Oeste, que era por região. Eu fui a ganhadora premiada, porque eram 5 ganhadores de cada região, mas só o primeiro lugar é que participava no programa. Então, eu ganhei, representei o Centro-Oeste. E por isso, depois me chamaram no programa de novo, no Revista da Manhã, para uma entrevista para falar sobre o prêmio que eu tinha ganho. E aí daí me chamaram de volta e eu fiquei 6 anos lá participando. Essa é uma história que é inspiradora, né, Marli? Porque você não desistiu, você poderia ter desistido, né, daquele dia e nunca mais ter voltado à televisão. Nunca mais ter, não, vou desistir até de fazer bolo, né? Pelo momento que você tinha passado, mas você não desistiu. Então isso serve de incentivo para outras pessoas. E você já passou algum perrengue, de entregar um bolo, o bolo queimar, ou a massa não dar certo, até mesmo para as pessoas que estiverem assistindo, perceber que mesmo as pessoas que têm experiência, às vezes as coisas podem não dar certo, né? O imprevisto podem acontecer. Com certeza. Já passei alguns. Mais graves assim foram 2. Um mais no início da carreira, eu fiz um bolo de casamento de andar e no caminho ele deu uma rachada na hora da entrega. Já há muitos anos de profissão, já eu diria assim, uma profissional já reconhecida, aconteceu de novo. Tudo que eu sabia sobre estruturar um bolo, eu usei ali naquele momento que eu fui montar o meu bolo. Mas na época da Copa, com aquele tanto de desvio e buracos que formou a cidade, ficou muito bagunçada, então eu passei um perrengue muito grande, o bolo desmontou no caminho. E é por isso que eu falo, a gente nunca pode parar de estudar, sabe? Tem que sempre buscar mais. Todas as técnicas que eu usei não funcionaram naquele momento. E eu fui buscar mais técnicas para que hoje eu consiga montar bolos muito mais seguros do que naquela época. Mas como que você conseguiu sanar esse problema? Olha, o do primeiro caso, eu coloquei algumas flores que eu estava levando e consegui camuflar. O segundo caso não teve solução, porque o bolo realmente desmontou. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu diria, leve sempre um extra, um glacê extra. Tenha a vontade de estudar e ter conhecimento, porque muitas hoje começam assistindo YouTube e tal, e não tem um conhecimento perfeito de tudo que
que elas podem usar de técnicas para não ocorrer esses desastres, né? Mas hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu falo, primeiro, estuda. Segundo, seja prevenida. Leve sempre um glacê extra, uma pasta americana, enfim, do que for o bolo. E tenha sempre à mão ferramentas de trabalho, porque aí a gente sempre dá um jeitinho. Eu tenho até um terceiro caso, que aí no caso não foi exatamente um bolo desabando e tal, mas foi um incidente. Eu indo no Uber, eu levando um bolo que era para um sorteio, era uma promoção que eu, junto com uma loja de uniformes de gastronomia, estávamos promovendo, e o Uber passou com tudo no quebra-mola, me jogou para cima com bolo e tudo, e o bolo ficou todo bagunçado, mas eu consegui refazer o bolo, porque então agora, com todo o conhecimento que eu tenho, eu tinha uma ótima estrutura do bolo, o bolo dentro não ficou danificado, só danificou a cobertura. Eu refiz tudo perfeitamente, entreguei o bolo pro sorteado, que ficou muito feliz e ainda teve o privilégio de assistir uma aula ao vivo, eu fazendo o bolo dele, eu terminando o bolo dele. No fim deu tudo certo. Deu tudo certo. O conselho que eu dou para as pessoas que querem entrar nesse mundo da confeitaria é que, primeiro, comece estudando, porque você vai ter muito menos perda, sabe? Porque confeitaria não é produto barato, não existe produto barato na confeitaria. Então comece estudando da forma que você puder, seja de forma gratuita, seja de forma paga, mas comece estudando. E não desista nunca. Se você erra, continue. Se alguém quer te impedir, continue. Se qualquer tropeço que você tiver na sua vida, não importa, se você gosta, vá em frente. Coloca como objetivo na vida, porque se você coloca como objetivo, com certeza você vai chegar lá. Meu Instagram é @marliborman. Só tem eu mesma lá, pode clicar lá que você vai conseguir me encontrar fácil. Lá também tem todo o meu contato, eu faço consultoria, eu ministro aulas. Hoje eu sou professora em 2 escolas de gastronomia, o IGA, Instituto Gastronômico das Américas, e a Curseria Escola de Culinária. Os dois têm segmentos diferentes, né? Um é curso mais prolongado, cursos técnicos, e o outro curso mais rápidos, né? Cursos de temporadas, né? Então, de qualquer forma, você vai me encontrar nesses 2 lugares aí, e se precisar de uma consultoria, é só me chamar que eu vou na sua confeitaria, no seu estabelecimento, e a gente conversa para deixar o seu negócio bem top. O meu telefone é o 65 99621 6825.